bem-vindos a mais uma edição de CODEX, o seu programa de novidades do mundo dos videogames. E galera, tá quase chegando a hora do lançamento do Diablo 4 e os jogadores estão com muita expectativa, estão muito ansiosos para a chegada dessa nova versão de uma das franquias mais conhecidas dos videogames. E por isso mesmo, eles estão com muita expectativa sempre que a Blizzard prepara novas informações. Hoje, vamos dar uma olhada no vídeo que fala sobre 10 novidades que a equipe da Blizzard está preparando para o Diablo 4 e foram reveladas nas últimas semanas. Hoje, vamos falar mais um pouquinho de Diablo 4 aqui no canal. Mas antes, galera, fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e também deixa o comentário que é muito importante aqui pra gente, tá bom, galera? Compartilha com os amigos, compartilha no grupo da guilda, compartilha com o pessoal da sua família, naquele WhatsApp da família, compartilha o máximo de pessoas possíveis. Deixa o like, escreve um comentário e compartilha para todo mundo. Então, galera, o que eu vou fazer nesse vídeo? Esse vídeo aqui, ele foi feito por um gerador de conteúdo de Diablo 4 e o ASMOGOLD fez um react. Até aproveitando para responder as perguntas, que muita gente me pergunta, pô, CODEX, por que você faz um react do ASMOGOLD falando sobre vídeos? Quando eu faço esses reacts, normalmente eu faço na live e o pessoal pede que eu faça do ASMOGOLD porque acaba ficando mais divertido. Então, aproveitar e perguntar a vocês, o que vocês preferem? Que eu faça um react do vídeo original ou que eu faça um react em cima dos comentários do ASMOGOLD, porque eu posso comentar do vídeo original e do ASMOGOLD ao mesmo tempo. O que vocês preferem? Escreve aqui embaixo, deixe seu comentário para eu saber qual tipo de react vocês preferem, tá bom, galera? Então vamos lá. Esse vídeo são 10 novidades, anúncios que a Blizzard fez nos últimos dias, ou que coisas que ela tinha falado que pouca gente estava comentando sobre o Diablo 4, tá bom? Vamos lá, sem perder tempos, vamos dar uma olhada o que ela tem aqui pra gente. If you haven't been keeping up with Diablo 4 announcements, we're going to go through 11 of the biggest Eu falei 10, mas são 11. or discoveries about Diablo 4, some of which are actually pretty surprising. Okay. Coming in at number 1, there's going to be an update on beta feedback and what developers are going to be addressing coming on April 20th. There's no way that the devs didn't plan, oh, we're going to do the big event. When are we going to do it? 4/20. Topic will be progression and endgame systems. Cara, até agora eu não entendi essa piada do 20 de abril. Eu não entendi. What if they just fucking what if they do the whole stream? Eu vi esse vídeo umas 3 vezes e eu não just entendi. Read comments that are people mad about the game and just laugh at them and then ban their accounts live. That'd be great. And what we already know about that are going to be announced, so mark your calendar. Now, what we already know about is the Fields of Hatred, which is a PvP zone, the Tree of Whispers, which gives out whispers, which are like daily quests. We know about Nightmare Dungeons, we know about Hell Tides, but there's even more that we don't know about. So I'm really excited to hear what they're going to be announcing on April 20th. In other news... Então, muita gente não sabe disso, mas eles vão fazer uma outra live no dia 20 de abril para falar sobre o feedback dos jogadores e falar sobre mais conteúdos do endgame, falar sobre mais coisas sobre Diablo 4, dia 20 de abril, anota aí. Dependendo da hora, eu posso até fazer um react ao vivo. Number 2, they're possibly going to be adding a new gem tab so that gems don't take up... Thank fucking God. The gem... Olha a boca, ASMOGOLD! Like, gems being in your inventory was just like a -7 to your inventory. Thank God. Much space in your inventory. Now, if you're like me... Concordo com ele. Botar uma aba só de gemas... Cara, já passou da hora que a dificuldade do jogo é você gerenciar o seu inventário. Acho que ninguém vai dizer, caramba, esse jogo é muito maneiro. Olha, a gente tem que gerenciar o inventário para caber tudo. Uhul, que jogo maneiro. Vai jogar Tetris.
during the beta, you just felt like the inventory wasn't big enough, even though items have been downsized to take up a single inventory space instead of multiple, like in past Diablo games. Even Diablo 3, items had different sizes, like amulets took up a single space, and then most other items took up two. Diablo 2 had items taking up tons of inventory space depending on their size, like a chest armor or a big weapon would take up tons of space, but in Diablo 4, everything just takes up the same amount of space, but your inventory is so much smaller than ever before. It just felt like the inventory was strongest druid, by the way. Big enough. I appreciate how gems can stack, but possibly developers in Diablo 4 will be adding a new gem tab so that gems don't take up too much space in your inventory. I think that's a pretty good idea. I think a lot of the current inventory tabs are just not needed. Like, who is really carrying around that many aspects? I always only had like one, and then I'd use it immediately. Quest items, I'd maybe have like two. There just wasn't a whole lot. Consumables. I think that it's always better to have more inventory tabs than less. Sim, concordo. Like, I don't want to have to fuck around with my inventory. Exatamente. Don't waste my fucking time. Isso. Just put it in different places and don't make me have to worry about this. Again, I'd have like one or two, not really that many, sometimes three, but that main inventory tab was constantly full because I like picking up items and seeing what they are. So personally, I think the inventory definitely could use some work. Okay, moving on to number 3. Necromancer summons luminance levels are not finalized and will be adjusted for launch. Now, you can see early gameplay clips of Diablo 4. Necromancer skeletons looked a lot more like the skeletons you would find as monsters, but in the beta, they looked completely different. They were much Vocês viram aqui? Isso aqui foi uma reclamação de muito jogador de como é que eles mudaram os esqueletos do início do beta para que o último beta que a gente jogou. Olha aqui, ó, ele mostrou pra gente, olha. Isso aqui é sobre a iluminação dos esqueletos. Vamos mudar aqui. Esse aqui é do último beta que a gente jogou e muita gente reclamou. Agora olha isso aqui. They looked completely different. They were much larger. They looked more cartoony, more floaty, and sort of, I don't know, they look fucking stupid. Definitely completely different than how Olha como é que ele era. Previous game. Olha como é que era. Isso aqui, esses aqui são esqueletos do Necromancer também nos outros betas. Eles são muito parecidos com os esqueletos que você encontra pelo mundo, né? E o que a gente jogou, eles têm aquela luz dentro dele. Parecia uma coisa cartunesca, como eles falaram mesmo. And in the previous gameplay clips, I was really excited. I thought they looked great. Even in the closed beta. Also, there should be a thing over their head that tells you that they have the buff from the Necromancer Priest or the Skeleton Priest. The fact that you don't have that as a bar over the heads of the zombies or some sort of effect is stupid. Every single time that the player has to look from here to here is bad. Concordo. They looked really fantastic. So I'm not sure what happened during the open beta because the skeletons really look just way different. And frankly, I kind of agree with the majority of people. Eu acho que a Blizzard fez isso para o jogador conseguir identificar melhor o seu esqueleto. Eu acho que foi por isso que ela fez. And they're awesome to have around. You gotta have them looking cool. So they're gonna definitely be changed from how they. Mas sabe o que ela poderia fazer? Deixa uma opção lá, ativar, desativar. Pronto. Se você se confunde com o seu esqueleto inimigo, fica confuso para você poder jogar e você quer ativar essa luz dentro dele, clica no botãozinho. Pronto. Mais opção para o jogador. Mais inventário. Bom para o jogador. Mais opção de customização. Bom para o jogador. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual,
que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz os cadastros, o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. They were in the open beta, and that has been announced straight from the developers. These guys, like, the thing is, the skeletons, they have such great spreadsheet DPS, but it's not effective DPS because you spend so much time moving. Whenever you get into harder content, spreadsheet DPS will become more relevant because you spend more time standing and hitting one NPC. Moving on to number 4, there are so many more legendary powers beyond what was on display during the Diablo 4 beta. No doubt. The Codex of Power contains less than half of the total legendary powers that can be found in Diablo 4. Good. Based on comments from Diablo developer Joseph P. Piora, hope I'm saying that right, there is a lot we haven't seen yet. So, you know, we have online build calculators, we went through the beta, we could look at the Codex, and there was a lot that was available to us, but it's very interesting to hear that we haven't even seen the half of it yet. So I'm very excited to see what legendary powers haven't been seen yet, because a lot of them looked pretty cool, and I'm sure the ones that we haven't seen are going to be even cooler, because Joseph has also said that they're going to be, quote, very balanced legendaries. Of course, sounds like Oh, they're going to be very balanced. Okay, well then that settles it. I guess there's going to be no problems. Claro. Thank God. Thank God we have Joseph here to settle the score. A Blizzard falou que vão ser balanceados. Acabou. Meaning that these Acabou, não legendary precisamos powers are nem probably gonna be comentar mais sobre o incredibly assunto. powerful. Can't wait to check them out. Okay, number 5. If you haven't noticed, but Druid hair color will affect the color of your werebear or werewolf form. Can you make now, it this green? image shows here that depending on what Ah, não tinha percebido. A cor do cabelo do druida vai definir a cor do werewolf. Apesar de ser bem clarinho do werewolf, desculpa, do urso. hair color you choose for your druid, it's going to affect the corresponding werebear werewolf form. I think this is great. World of Warcraft did something similar in Wrath of the Lich King. All types of player customization are good, pretty much. Sim. Depending on Acabei de falar if isso. you're a night Para de me elf or a copiar, tauren, Jogold. when you shapeshift, it's going to look different. But then also, depending on the features of your character, your shapeshifting form is going to look different. And so, very cool that they're doing this in Diablo 4. They could use a little work because not too huge a fan on some of these different colors and shapes, but I'm glad that the customization carries over. And also, it would be cool to actually see what you would look like depending on the hair color within the character creation screen, right? So in World of Warcraft, you know, there was the Worgen race, and so as you changed your character's features, you could also see what your transformed Worgen would look like with those features as well. God, this guy needs a pylon. This guy needs a pylon now. If they built that into the character creation screen where you can actually see what you're going to look like as werebear, werewolf, depending on the features One of you're my choosing. fucking minions In addition could to do more that, than that. it would be very cool to be able to customize the druid's size, so to speak. Now, I know a lot of people are, you know, kind of conflicted on this druid and, you know, their size, right? There's two different body types, right? Which is sort of like the male and female body types, but also there's really no customization to change the thickness of your character. I don't mind that. I don't. So if you're a barbarian, you're competing in Mr. Olympia. If you're a druid, you are a, well, I guess, like, let's see. If you're a rogue, you are a male stripper. If you're a, let's see. Oh, yeah, if you're a wizard or a sorcerer, you get in fights outside of 7-Eleven over cigarettes. If you're... 7-Eleven é a loja... Normalmente tem nos postos de gasolina, onde ficam as pessoas... Onde compra aquelas pessoas que não têm muito dinheiro, os pobres, né? Mendigos. You're a necromancer, you're a fentanyl addict, and if you're a druid, you're a food addict. I think that's fair. I like the fact that each class is its own way. I don't want to see a skinny druid, and I don't want to see a fat necromancer.
Olha, eu não concordo muito com o que ele falou nessa definição aqui das classes. A definição das classes é mais ou menos isso. Mas eu não concordo nessa questão da customização. Eu não quero ver um druida magro. Pode até ser, você pode manter meio que a característica. O druida, o bárbaro é forte, o druida é gordo. É isso, tá? Agora, será que não dá pra botar um druida mais forte, ou menos gordo, mais alto, mais baixo? Não dá pra botar o bárbaro com um pouquinho menos de músculo, um pouquinho mais... Não tô falando de botar um bárbaro, eu sou o bárbaro Felipe Neto. Não tô falando isso. Agora, botar ele um pouquinho também menor, sabe, diminuir o tamanho, um pouquinho mais de customização, acho que é sempre melhor também. Como ele acabou de falar, né? Quanto mais customização... Está se contradizendo. Brincadeiras à parte. Um pouquinho de customização sempre é bom pro jogo. Não precisa colocar, vou fazer um ladino tauren. Seria ridículo. Imagina ter no World of Warcraft um ladino tauren. Eu sou uma vaca que se esconde no escuro. Você não está me vendo. Eu sei que tem. Sacou? Mas tem um pouquinho mais de customização e opção para você. Não para, eu quero fazer exatamente como eu sou, como tem vários outros MMOs. Talvez não, porque eles queiram manter uma certa caracterização. Agora, mais opções eu achei legal. It would be interesting to see fora do 7-Eleven. Because for some reason, out of all the characters, the druid is sort of the biggest. Thought that was an interesting design choice that cannot be customized, but no word on that yet. But a lot of players in the community have talked about that and noticed that about the druid. Okay, let's move on to number 6. We learned in the beta that if a legendary item drops and you don't pick it up, it gets sent to your stash up to a max of 10. Miss any more than that, and those legendaries are lost. Now, this is sort of a cool new feature. I didn't know this because I pick up my legendaries, but if you miss them or you just don't feel like picking them up, then you actually will have them sent to you. It'll appear in your stash, so you don't have to go backtrack later if you miss them. Now, that's Diablo 3, I definitely did miss legendaries sometimes. You're just clearing everything so fast. You have massive AoE abilities. Diablo 3, your power is so high that you can absolutely miss some items because of how widespread your damage can be. You didn't even know you destroyed a monster, right? And so it'll show on your minimap where that legendary is, and you go back and get it. But in Diablo 4, if you miss it, that's fine. You don't have to go back and get it. You can just have it sent to you. So I think this is a cool new feature. Definitely don't want to be missing items, right? So glad they're adding it. I don't think anyone's going to take advantage of it. I think most people want to get it as soon as possible and are just I think that having the 10 cap makes it to where they can't take advantage of it. Grateful that they get it sent to them rather than just knowing about this feature and never picking it up. And also, you have to keep in mind that rare items are high value. Também tem isso, porque por que ele falou que os itens raros têm nível, tem um valor maior, né? Porque no Diablo 4 você vai poder pegar o item raro e você vai poder botar um efeito lendário neles. É um sistema que tem no Diablo 4. Então, teoricamente, o item raro você pode customizar, o lendário não. Então, como o item raro você pode customizar e colocar o efeito lendário, no papel, ele é mais forte para você, porque você pode colocar exatamente o item lendário que você quer, né? Mas essa opção de que caiu o item lendário, você esqueceu de pegar e mandar para você, ótimo. They are. So, very cool new addition. Glad they added that. All right, number 7, we learned that no leaderboard Podia colocar um mascotinho que anda junto com você que pega os itens pra você. Acho que eu já vi isso em algum jogo. Vai ser legal. So leaderboards, who has the most Who cares about leaderboards at launch? I think that if they add leaderboards, this is a very good decision by Blizzard. Também concordo. Because Blizzard effectively has something that could be it's pay to win, right? You play the game early. Ele falou que é pay to win. People that don't play the game early. It's just that simple. So, how do you avoid that problem? No leaderboards. Done. Leaderboards são uma tabela de classificação, né? E não vai ter leaderboard no lançamento, e o que ele tá falando faz todo sentido. Por quê? Porque como vai ter o acesso antecipado, se você colocar uma tabela de classificação desde o lançamento, teoricamente as pessoas que têm 4 dias para jogar antes, né? Vão começar 4 dias antes dos outros, vão ter a vantagem nessa tabela, né? Vão ficar na frente primeiro. Então aí seria um pay to win. Seria isso. Pô, tem uma tabela para saber qual é o jogador mais poderoso. O jogador que começou antes vai ter uma vantagem de chegar primeiro. Então, e se você pagar a mais, você vai começar antes, é pay to win. Concordo de não ter no lançamento. That's not going to be in at launch, but there is
plans to have it added to the game Warcraft later. logs is, Definitely think is leaderboards are third-party. kind of cool. It's always fun to see who's at the top of the leaderboard, check out their build, their equipment. E outra coisa, o Diablo Progress vai fazer uma leaderboard their own deles. build. So I think leaderboards are cool. I don't necessarily, use them to be like, oh, I gotta, go faster. I don't necessarily speed run, but I think it's cool to look at who's at the top and what build they're running. All right, moving on to number 8. Clans will remain how they are, but may have more features added later. So if you joined a clan within the beta, which, I'd say most people probably didn't, but it was a pretty minimalist experience. There wasn't too many extra things that you get for being in a clan. Plans are right now to sort of leave it like that, but they may add more features in the future. All right, number 9, white and Essa questão do clã, claro que seria legal você ter mais opções no clã, né? Na guilda, né? No caso do Diablo é clã, né? Claro que seria legal ter mais opções para os jogadores que vão estar no clã, mas na boa, a gente sabe que o jogo está sendo meio que rushado para lançar esse ano, já tem várias informações de bastidores que os caras estão tendo que trabalhar 24 horas por dia para conseguir entregar ainda esse ano. E sempre que a Blizzard fala, não, isso aqui vai vir depois. É porque eles queriam colocar e não deu tempo. Eles podiam ter adiado um pouquinho, mas não vai adiar mais. Beleza. Tá, tomara que eles realmente entreguem, porque a gente está esperando essa melhoria dos clãs, guildas do World of Warcraft há 8 anos? 8 anos só. E toda a BlizzCon, ela promete que vai melhorar, né? Toda a BlizzCon, não, estamos trabalhando isso, nós queremos valorizar mais as guildas, a comunidade, o social do jogo. Há 8 anos, hein? Acho que desde Cataclisma. Foi a última vez que teve uma melhoria nisso. Blue rarity items will have no place in the end game. Now, in a past developer update, That makes sense. I mean, why would somebody be using a blue item in the end game? I feel like in every game that's the way it works. É claro. Yeah. A não ser que seja o... that blue items would have the ability to roll a não higher seja... stats than Blue Item tem lugar no endgame só no World of Warcraft por causa do escalonamento, e é aquele jogador que agora eu esqueci o nome, que fica procurando maneiras de matar as pessoas com um hit só. Ele fica usando blues de Mist of Pandaria, de Cataclismo, e consegue fazer aqueles bursts, aquelas explosões de danos, aqueles hit kills absurdos, OTK, porque o escalonamento do WoW é todo quebrado, mas não é pra você usar itens brancos e itens azuis no other endgame. item rarities. Like it wasn't That's fucking stupid. Thank God they went back on that. That's so Como é fucking que é? stupid. Eu perdi essa parte, peraí. God they went back on that. That's so... Thank God they went... items would have the ability to roll with higher stats than other item rarities. Like it wasn't That's fucking stupid. Ah, concordo. Thank God they went back on that. Pra quem não entendeu, que ficou meio confuso, é que itens raros poderiam rolar, iriam ter a mesma chance de rolar de outros itens, mas de nível de poder mais alto. Então, ia rolar ao mesmo tempo para você pegar ou o raro ou o lendário. E eles foram voltaram atrás, não vai ter isso. Diablo 2. However, developers have walked back that statement and said that blue and white items will simply never be better than rare, legendary, or uniques, or even set items, because they've said that they have no place in the endgame. So these items are... Não, desculpa, eu troquei aqui. O que eles falaram foi o seguinte: itens brancos e azuis, eles iriam ter atributos do nível de itens mais poderosos, de itens lendários, né? Como era no Diablo 2. Então você podia pegar um item branco com stats similares ao item lendário. E aí eles voltaram atrás. Não, eles não vão ter... Não, só item lendário vai ser item lendário, item branco vai ser item branco. Beginner items, you're definitely going to just stop picking them up once you reach a certain level, once you have better rarity gear. So interesting new take on these items, how they're essentially going to be useless after a certain point in the game, which, honestly is kind of nice, not having to worry about picking those items up. A demora do cara como druida pra matar. Yeah. Fucking conduit druid. Pylon druid. There you go. See, he got his pylon. Everything's gonna be okay.
To number 10, seasons in Diablo 4 will last 3 months and be much more fixed, so players can plan around them. And developers plan to make it so that Diablo 2 and Diablo 3 seasons don't start at the same time, so players can enjoy the launch of the new season of each of the games. Good. I think this is a great change for players who want to experience Diablo 2 new season coming out, Diablo 3 new season coming out, and Diablo 4. Not have to worry about having to choose which Diablo they want to play in which season. So it's great that they're sort of staggering the release dates so that you can enjoy all of them if you want to. And finally, our last tip, the global release times have been confirmed for Diablo 4. North America early access will begin at 4 p.m. PST on June 1st, and then the rest of the release dates will be in the description. You can also look it up online. We now know exactly when Diablo 4 will be coming out. Very, very exciting. And that's it for our 11 new announcements. Hope you learned something new. If you did, don't forget to click that like button. And I'll see you. Descobri bastante coisas novas nesse vídeo. This is a good video. That was really fucking to the point. Holy shit. Yeah, that was amazing. All right, great. Yeah, eu vou colocar o link do vídeo original aqui embaixo para quem quiser assistir. I'm super happy to see the gem tab. Gostei bastante do vídeo. NA One Day Ahead. Ih, ali. O Asmongold também vê os vídeos de ASMR. O que é ASMR? Eu descobri faz um mês mais ou menos, eu vejo todo dia. A ASMR são aqueles barulhinhos, você deve ter visto alguém fazendo esses barulhinhos. São barulhinhos baixos que causam causam uma tranquilidade. Barulhos leves, barulhos baixos que causam uma tranquilidade e meio que te acalmam, te relaxam, né? Aí eu tô vendo, toda hora antes de dormir, eu vejo um vídeo de ASMR de massagem. Que me descansa. Ele também aqui, ASMR, olha, eu também gosto. Glad it's not like the moon, okay, buddy? So listen, this is great. I'm happy to see it. I'm just happy to see that the devs seem to be listening to the feedback from the players, and overall, it seems like the game is improving. Concordo. So yeah, there you fucking go. Lost Ark's still better, sadly. I think Lost Ark's better at some things. I think Diablo 4 will be better at other things. So they're different. Como é que eu ia falar Lost Ark ainda é melhor? Como o jogo nem lançou ainda, não dá pra saber se o Lost Ark é melhor ou que é pior. Outra coisa, não existe esse negócio de um jogo ser melhor que o outro. Todo jogo tem qualidade, tem defeitos. Um é melhor numa coisa, outro é melhor em outra coisa. Sabe? Um pode ser melhor pra você, outro pode ser melhor pra outra pessoa. Um jogo que é melhor pra mim não quer dizer que seja melhor pra você. Então não quer dizer que ele é melhor. Depende do que você gosta. Games, and the best thing about video games is that you can play 2 video games at the same time. You have your bot play Lost Ark while you play Diablo 4. I'll link you guys a video. It's a very good video. Yeah, there you go. Let's go back over here, see what people have to say. So they took the game away. I have to watch Diablo 4 news every day. Yeah, I'm glad to see it. I do. I'm very excited for this game. Like, Diablo 4 right now is probably my most anticipated new game. Também. Acho que meu jogo mais antecipado é o Diablo 4. É o que eu tô mais empolgado para sair, é o Diablo 4. Com certeza. Agora, uma coisa que ele falou é muito importante, hein? Galera, dá para você jogar 2 jogos ao mesmo tempo, tá? No caso do Lost Ark, como ele falou, você deixa o seu bot Lost Ark jogando e vai jogar o Diablo 4. Brincadeira, tá? Dá pra você jogar 2 jogos ao mesmo tempo, não na mesma hora, mas você pode jogar o Diablo 4 e pode jogar o Lost Ark. Se você gosta das raids do Lost Ark, o Diablo 4 não vai ter raid. Faz as raids do Lost Ark. Aí quando você acabar a raid do Lost Ark, você pode logar no Diablo 4, pode jogar. Quando você instala o Lost Ark, ele não desinstala o Diablo 4 do seu computador. Quando você instala o Final Fantasy XIV, você não desinstala o World of Warcraft do seu computador. Você pode jogar os 2 jogos. E você pode curtir os 2. E mais do que isso, você pode jogar até 3, 4, 5 jogos ao mesmo tempo. Caraca! Não precisa jogar só um jogo. Não precisa ficar defendendo o seu jogo com Resident, porque é o seu jogo. Joga o jogo que você quiser e se diverte. Se diverte com eles. É isso, galera. Joga o Lost Ark, joga o Diablo 4, joga o World of Warcraft, joga o Diablo 3, joga tudo. Que afinal de contas, o papel do jogo é nos divertir. É isso. Não precisa ficar, mas eu prefiro Lost Ark, então vou passar o dia reclamando do Diablo 4. Eu prefiro Final Fantasy XIV, vou passar o dia reclamando do World of Warcraft. Joga os 2. É isso, galera. Vou colocar o vídeo, o link original aqui. Vou colocar
deixar aqui embaixo o link do vídeo original, porque vale muito a pena. Bem legal, descobri várias coisas que eu não sabia, como essa questão das gemas, essa questão dos itens brancos também não sabia. Bem legal esse vídeo, vale muito a pena. E aproveitando para perguntar para vocês, galera, porque o mais importante aqui no canal é o seu feedback. Primeiro, vocês gostam quando eu faço um vídeo, de um react, do vídeo original, ou vocês preferem que eu faça um react do vídeo do Asmongold, que ele sempre coloca uma piadinha, fica engraçado e não fica tão grande assim, não fica tão diferente? Preferem que eu faça só do vídeo original ou do react do Asmongold? Segundo ponto, vocês estão empolgados com o Diablo 4? Vocês sabiam de todas as novidades, não sabiam? Vocês ficaram mais empolgados, menos empolgados? O que vocês estão achando? Escreve aqui embaixo, até para saber se vocês querem ver mais vídeos do Diablo 4 aqui no canal. Deixa um comentário aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto CODEX. Muito obrigado por assistir.